Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer uma mega revisão, porque daqui a pouquinho vocês terão conteúdo que vai ser necessário, tudo isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós trataremos a respeito de verbo, tá? E eu tenho certeza que você já tem muita informação aí. Nós só vamos juntar com as informações que forem explicadas hoje, relembrar para muitos que estão aí, certo? Vamos lá. Primeiramente, o que é verbo? Vamos relembrar o conceito de verbo, vamos verificar, olha só, todas as flexões que o verbo pode ter. Vamos ver ainda, radical, como é que eu percebo o que é um radical, como é que eu consigo identificar, se o radical sempre vai se dar da mesma maneira. E nós vamos ver aqui algumas conjugações, o ato da fala, o ato da escrita, se está correto ou se está errado, segundo a gramática, tá? Vamos lá. O verbo é responsável por exprimir 3 indicações: ação, estado ou fenômenos naturais. Então, a partir do momento que você consegue detectar um verbo, você vai ter 3 indicações para ele. Ele vai recair dentro de uma das 3. Ele não pode ser as 3 de uma só vez. Ele vai recair dentro de uma das 3. Se for ação, é ação. Se for estado, estado. Se for fenômenos naturais, ok? Lembrem-se da regra que você só pode conjugar os verbos que são de ação e os de estado. Professor, como é que eu faço a conjugação? Vamos relembrar lá as pessoas do discurso, os pronomes pessoais do caso reto também. Eu, tu, ele ou ela, para o singular, as 3 pessoas. Nós, vós, eles ou elas, mais 3 pessoas para o plural. Essas pessoas é que fazem com que o verbo seja conjugado, ok? E a partir disso mostre as flexões que ele pode sofrer de acordo com a pessoa, de acordo com o modo, de acordo com o tempo, de acordo com as indicações que forem necessárias a serem feitas, ok? Vamos lá. Flexão verbal. Como é que eu vou saber qual é a flexão que o verbo está? Como é que eu vou saber qual é o conceito? Como é que eu faço para identificar a classificação? É muito extenso, tá? O verbo, só que ele é bem tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa, as pessoas, tá? Quando eu falo de pessoas, eu estou me referindo às pessoas do discurso, que é a mesma coisa que os pronomes pessoais do caso reto, que nós já estudamos em aulas anteriores, tá? Coloquei aqui 3 pessoas, as 3 do singular, mas também nós temos as 3 do plural, tá? No total são 6 pessoas. Aqui eu coloquei 3 a título de exemplificação, tá? Eu, tu, ele, primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular, certo? Então, a partir do momento que eu consigo identificar meu verbo, a terminação dele está como? É de primeira pessoa do singular? É de primeira pessoa do plural? É de segunda pessoa do singular? Ou é de segunda pessoa do plural? A partir disso eu consigo identificar a pessoa, ok? Com relação aos modos, você vai perceber qual o modo que a frase se encontra quando você faz a leitura do contexto. Nós temos 3 modos para o verbo, podendo ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. No modo indicativo, nós temos a certeza de que a ação será realizada ou se realizou. No modo subjuntivo, nós temos dúvida, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não, tá? É uma incerteza. No modo imperativo, eu tenho uma ordem, um desejo, uma súplica, certo? E a partir disso, professor, como é que eu vou perceber? Você vai perceber fazendo a leitura do contexto da frase, tá? Os tempos. Aqui nós temos os tempos gerais, tá? Presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, e futuro. Nós temos outros tempos que serão estudados mais à frente, que são aqueles tempos que fazem parte dos modos, tá? Para o indicativo eu tenho tempos verbais, que são dele, para o subjuntivo também e para o imperativo, certo? Isso nós vamos estudar mais à frente. Aqui nós temos o tempo, os tempos no modo geral, ok? As vozes. Nós temos a voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito, ele pratica a ação da oração, ok?
Quando nós temos a voz passiva, o sujeito sofre a ação, ele recebe essa ação que é executada ao longo da oração. E a voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre a ação. O mesmo sujeito, ele pratica a ação e ele mesmo sofre a ação que ele praticou, ok? Quando se trata de número, que é importantíssimo também, nós temos singular e plural. Quando é que um verbo vai estar no singular? Quando é que um verbo vai estar no plural? Você tem que observar aí mediante as regras estabelecidas pela gramática, ok? Formas nominais, que nós vamos estudar também mais à frente, só para relembrar, porque vocês já viram um pouco dela o ano passado. Nós temos infinitivo, gerúndio e também nós temos o particípio. E aí cada um deles tem as terminações e indicações estabelecidas por nossa gramática, tá? E as conjugações, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então todos os verbos, tá? Somente os verbos que tiveram essa terminação vão se enquadrar dentro das conjugações indicadas, com exceção do verbo pôr, porque era poer, então ele terminava na segunda conjugação. Mesmo terminando em or, ele faz parte da segunda conjugação, porque ele terminava em er. Com a reforma ortográfica que aconteceu há muito tempo, ele indicou-se a escrita e pronúncia por, mas ele faz parte ainda da segunda conjugação, ele e seus derivados. Comprou, propor, repor, todos eles fazem parte da segunda conjugação, tá? Então, se cair aí na prova, fiquem atentos. Nós não temos expresso or aqui, ó, nas indicações, mas pela terminação que ele tinha, tá? Segunda conjugação, verbo por, tá? Atenção! Radical. Alguém lembra aí? Estrutura da palavra, é a base, tá? Exemplo. Vamos imaginar uma árvore. Quem é que sustenta toda a árvore? A raiz. Vamos imaginar que a base da palavra seja o radical. O radical é a mesma coisa que a raiz, ele sustenta a palavra. Vamos ver de que forma. Exemplo, esclarecer. A partir da palavra esclarecer, eu posso dar muitas indicações de outras palavras, como esclarecimento, esclarecido. Opa! Modificou alguma coisa, modificou, sofreu alomorfia, tá? Que é quando a palavra recebe ou retira da sua composição determinadas letras. Então ele sofreu um processo de alomorfia, ou seja, foi colocado a palavra mais termos. Então, a parte que fica igual é até o esclarece. Aqui, ó. Então, essa parte aqui que eu estou grifando que ficou igual, ela é chamada de radical, certo? Dissertar. De dissertar nós podemos ter várias outras palavras. Dissertação, dissertado, tá? E aí nós percebemos que vai igual até o disserte, tá? Essa parte que eu grifei ali é o radical, é a base, é ela que sustenta todas as outras palavras que serão formadas a partir deste radical aqui, certo? Nós temos aqui alguns casos especiais, tá? E que trazem muitas dúvidas para os alunos, quanto à pronúncia, quanto à escrita, quanto à conjugação. Vamos lá retirar essas dúvidas? Olha só, o correto é: os alunos intermediam ou os alunos intermediam? E aí, você de casa, deu seu palpite. E aí, frase 1 ou frase 2? O correto é: os alunos intermediam, tá? Não existe intermediam. Essa conjugação é errada, a gramática não permite, tá? Então, primeira frase, ó, errada. Segunda frase, correta. Então, se você quiser expressar, conjugar o verbo, é intermediam. Estranho, né? Mas é o correto, tá? Vamos utilizar o que é correto. Agora, as meninas aí que gostam de se maquiar, o correto é: eu me maquio ou eu me maqueio? E aí, você de casa, tudo bem? Deram seu palpite? Meninas principalmente? E aí,
Olha só, o correto é eu me maquio, tá? É errado você dizer eu me maqueio. Se você está se maqueando, você está se maqueando errado. O correto é eu me maquio, tá? Então, utilizem a conjugação correta. Certo? Errado, tá? E agora, o certo é eu ansio por uma promoção ou eu anseio por uma promoção? E aí? Deram um palpite? Ok. O correto é eu anseio por uma promoção. Se você chegar para o seu chefe ou para alguém aí, ó, eu ansio por uma promoção, pois vai ficar ansiando, porque não existe, tá? Ó, errado. Não posso utilizar. A gramática, ó, vai me dar uma surra se eu fizer isso. Então, correto aqui, tá? Vamos para o último caso que causa muitas dúvidas, mas nós vamos aprender o que é correto. O certo é eu meço em 70 ou eu mido em 70. E aí, você aí de casa, o que você escolheu como correto? Mediante aquilo que você já tem de estudo. Olha só, o certo é eu meço. Se você mide aqui, você não está medindo nada porque está errado, tá? A sua medição está errada. Então, o correto é eu meço em 70, ok? Conseguiram compreender? Ó, o tanto de informações sobre verbo? Legal, né? Infelizmente, por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas, contatem as redes sociais, a Agenda Edu e até mais. Fiquem com Deus.